Bom, hoje sem a minha esposa aqui ao lado, ela está no Rio de Janeiro, eu não sei se já está no ar. Essa que é a minha questão. Bom, estando ou não estando, estou acreditando que já deve estar já deve estar no ar. Opa, já apareceu uma pessoa, então eu sei que está no ar. Obrigado, Jaqueline Alves. Já sei que está no ar. Então, olha só. Essa nova agenda, né, porque lembra que eu falei que tem vamos chamar, esse ciclo de palestra, tem 4 partes, né? E a primeira que eu chamei de zero, que seria a nova agenda, quer dizer, esse caderno de anotações, essa nova agenda humana. Então, eu falei acerca desse caderno de anotações humana. E esse ciclo de palestra tem o nome do Homo sapiens ao Homo Deus. Quer dizer, eu deveria ter começado pelo Homo sapiens. Mas aí esse curso vai ficar muito, muito grandioso, né? Porque só dando uma palhinha do Homo sapiens, nós tivemos pelo menos 4 grandes coisas do Homo sapiens. Esse pessoal desde a Idade da Pedra até hoje em dia ainda é Homo sapiens. Que foi a revolução cognitiva, que aí diferenciou dos animais. Depois veio a Revolução Agrícola, que hoje a gente vai tratar dessa questão da Revolução Agrícola. Depois houve a unificação da humanidade, foi outro processo, que eles ficavam pulverizados por vários lugares até chegar a essa unificação da humanidade. E hoje em dia faz a grande diferença é ter uma revolução científica, com todos os problemas que possam ter essa revolução científica. Hoje mesmo acabei de pôr uma coisa que, falando sobre, no fundo, traduzindo a palavra, seria que o aquecimento global é uma fraude. Vocês vão lá no Facebook, eu botei várias coisas. Botei sobre o General Mourão, né, na questão da maçonaria, botei a questão do falecimento, da morte hoje, a pena do Ricardo Boechat. Né? Bom, no fundo, o Homo sapiens, ele dominou o mundo. Estou falando só um pouquinho dele, só para você ter uma ideia. Ele dominou o mundo por 2 razões. A primeira deles é que ele é o único animal, chamando assim, né, capaz de cooperar. E nessa cooperação, ele cria religiões, estruturas políticas, mercados, instituições, ou melhor, instituições legais. Todas essas que estão por aí, essas instituições legais todas, que, em última instância, tudo isso aí é uma grande ficção. O homem ele acabou... Vamos falar logo a segunda, que acho que já fica... acreditar em coisas que não existem na natureza. Por exemplo, deuses, nações, dinheiro, direitos humanos, né? Tudo são grandes ficções. Por exemplo, o dinheiro é um sistema de confiança mútua. Mútua. Se me dá aquele dinheiro, eu acredito que aquele valor tem um valor ali. Todo mundo está acreditando, então eu acredito. O capitalismo, antes de ser uma teoria econômica, ele é uma religião. Né? O império tem sido o último, nesses últimos 2000 anos, o grande sistema político bem sucedido nesses 2000 anos. O tratamento dado a animais domésticos, isso eu já vou falar hoje também, está entre os piores crimes da humanidade. Bom, eu poderia falar várias coisas, mas o que eu queria dizer é o seguinte: se nós vamos fazer um ciclo de palestra do Homo sapiens ao Homo Deus, então nós teríamos que ter começado por aí, do Homo sapiens, falando
sobre essas revoluções todas, essa unificação da humanidade. Mas não, nós não começamos por aí. Nós começamos, que eu até inseri depois, mas que eu vi que ia precisar da biotecnologia e da tecnologia da informação. Que a gente toda hora vai ficar citando. Isso aí está mexendo com... E daí que vai vir a transformação, pelo ponto de vista materialista, da saída do Homo sapiens com essa biotecnologia e tecnologia da informação, fazendo o homem passar por uma transformação que daqui a pouco vai ser para o Homo Deus. Né? Por exemplo, se o homem for vivendo cada vez mais, tendo cada vez mais, vai nascer a ideia de uma imortalidade. Entendeu? Aí passa para o Homo Deus. Vamos devagar. Então, eu falei nessa agenda, parte zero, agenda humana, né? Eu dividi em 3 partes. A primeira coisa que eu fiz foi as 3 pequenas calamidades humanas. Tem as grandes. As grandes você vê que está acontecendo aqui. No Brasil, Rio de Janeiro, né? Chuva, com inundações, papapá, né? Ventos, tufão em outros lugares, essas coisas assim. Fogo, incêndios. E aqui não tem, mas tem a questão da terra, que serão os terremotos. As 3 grandes calamidades estariam envolvendo o fogo, a água e a terra. As pequenas calamidades, que eu abordei, né, nessa agenda humana, a primeira parte que eu abordei, que seria a questão da fome, das epidemias e da violência. A fome nada mais é do que a questão da pobreza. As epidemias, a questão da doença, e a violência, a questão dos conflitos. Quer dizer, então já está patente os 3 grandes males, né, doença, pobreza e conflito, que são as 3 pequenas calamidades. Então nós teríamos que fazer isso, uma prega paraíso terrestre, seria a saúde, a prosperidade e a paz. Seria o contrário disso aí. Bom, na parte, vamos falar assim, da segunda subparte, da parte zero da agenda humana, seria como é que o homem sai dessa situação, ele começa a aspirar à imortalidade, né? À felicidade e à divindade. No momento que ele atinge, ou quer atingir, ou pretende atingir, ou está chegando, né, no pensamento dele, na imortalidade, é claro que essa imortalidade não pode ser, do ponto de vista de uma completa infelicidade, sofrimento. Porque se for assim, o cara prefere morrer, pô. Isso aí não tem, ir para o inferno, pô. Então, quer dizer que a imortalidade, quando o cara alcança, mas ele quer a felicidade. Mas quando ele começa a chegar à imortalidade, felicidade, o que ele quer, no fundo mesmo, é ser divino. Aí você sai dessa esfera animal, você entra na esfera, não do Homo sapiens, mas do Homo Deus. E a terceira subparte, que aí eu falo sobre problemas e estudos, ainda dentro da agenda humana. Por exemplo, né, você vê que tem uma... Eu falei ainda há pouco, né, da biotecnologia e da tecnologia da informação. Então, quais são os problemas de estudo? Porque quando ela chega, como se fosse uma reengenharia das mentes, né? Enquanto que você está pensando só no corpo físico, não sei o quê, você fica meio ciborgue, assim. Mas quando você começa a pensar, que você vai começar a usar coisas a nível mental, né? E você começa a aspirar, como o Sama fala, você sair do espírito secundário, ser um animal para passar a ser um homem, e o espírito primordial, sair do homem para passar a ser um Deus, aí você começa a ver, aí entra um paradoxo do conhecimento, que quanto mais você tem um conhecimento útil, mais ele perde logo a relevância. Olha só, você começa a ter um conhecimento, faz um esforço, então daqui a pouco ele é útil, começa daqui a pouco um instantinho, não, isso aqui não serve mais, já tem um outro conhecimento, que esse é o paradoxo do conhecimento.
E nós chegamos, então, a pensar no desenvolvimento, porque o desenvolvimento, você pensa assim, você pega uma plantinha, né? Como é que ela começa a surgir? Tem umas criações de premissas ali. Quer dizer, alguém jogou uma semente, a semente caiu da árvore, e o sol estava bom, e aí veio o sol, veio tal. Isso é a criação das premissas. Depois é que começa a surgir aquela plantinha ali, você começa a fazer o surgimento dela. Depois chega na formação dela. Para aí chegar ao progresso e depois à morte. Tudo acontece dessa maneira, né? Essa planta que está aqui atrás, ela está aqui, né? Você vê, ela está se segurando, mas depois ela vai chegar na morte. Então, na questão do Homo sapiens, também seria assim. Quer dizer, a gente teria uma parte que seria, ele vai surgindo, ele vai tendo uma aparição humana, né? Esse Homo sapiens. E aí ele conquista o mundo. Nesse ato de surgir, de se formar. Mas quando ele começa o processo de formação e o processo do progresso dele, esse desenvolvimento, esse Homo sapiens começa a dar significado para o mundo. Finalmente, na última etapa do desenvolvimento, que é caminhar para a morte, esse Homo sapiens está perdendo o controle. Então, por isso que esse ciclo de palestra ele vai abordar essas três coisas, essas três partes. A parte zero é aquela da agenda humana. Mas essas três partes é a primeira parte, o Homo sapiens conquista o mundo. Segunda parte, o Homo sapiens, ele dá significado ao mundo. E terceira parte, o Homo sapiens perde o controle. Aí que vai ser o problema. Ele perde o controle e a gente caminha para o Homo Deus ou a gente caminha para sua eliminação, né? Bom, sobre a primeira parte, que é dividida em três partes, né? Tem uma primeira que é a ação do Homo sapiens na evolução do planeta Terra. Como é que ele conseguiu, né? Com essa sua ação, porque é isso mesmo, né? Quando ele conquista o mundo, é isso. Qual é a ação que ele vai fazendo na evolução do planeta Terra? Aí é dividido essa primeira subparte da parte do Homo sapiens conquista o mundo. Eu dividi em 4 encontros. O primeiro foi o Antropoceno 1, hoje nós vamos fazer o Antropoceno 2, depois vem a aparição humana, e finalmente, depois que ele aparece, começam as narrativas. Você vê que até hoje a gente ainda começa esse negócio dessas narrativas. Que é petista, que é não petista, troço é um negócio desde essa época aí, né? Bom, no Antropoceno 1, eu falei que realmente o Homo sapiens mudou em 70 mil anos o ecossistema global. Mais do que ele, foi coisa natural, quer dizer, foi a geleira, né, transformou o mundo num lugar frio demais. Mas sim, mas igual ao Homo sapiens, o ecossistema hoje está completamente transformado. Bom, o Homo sapiens ele tem um problema, no Antropoceno 1 que eu falei. É que ele não sabe dar missão às coisas. Isso eu falei na aula que eu dei, eu disse, ele não sabe assegurar a sobrevivência e a reprodução dos animais. Ele não sabe.
Quer dizer, ele sabe, mas ele faz isso com um grande sofrimento para os animais. Aí está o grande crime que eu tinha falado ainda há pouco. Entendeu? E eu me lembro que até minha esposa tinha falado a questão dos animais, eu disse assim, eu falei isso, isso até eu dei o exemplo do porco. Né? O porco, porque tem duas grandes visões em relação aos animais mais inteligentes. Tem o porco, uma corrente é essa, que é o porco é o animal mais inteligente, e tem outra que é o golfinho. Golfinho? Ah, golfinho. Certo? O chimpanzé, então, geralmente vem em segundo lugar, por aí assim. Né? Tem até a questão do corvo, lembra do espírito secundário do Meixo Sama. São animais inteligentes. Agora você vê, se o homem, que é para dar missão às coisas, gosta de carne de porco e mata o porco, faz esse negócio todo, não está dando missão ao ser o animal, ser mais geral, assim, mais inteligente. Aí o que, teria que fazer? Teria que fazer com que, na evolução, eles viessem a se tornar humanos. Não teria que fazer, porque domesticados eles já estão. Né? Os organismos, eu falei outra parte da antropoceno, eu falei que os organismos são algoritmos, até em sensações, emoções, desejos. Né? Inclusive, eles acabam se vendo como os homens acabam se vendo os homens como algoritmos bioquímicos, vai para aí caminhando para dentro da materialidade. Essa, vamos dizer, dentro de um olhar materialista, eu estou dando um quadro como é que esse Homo sapiens está caminhando. E hoje nós vamos falar sobre o Antropoceno 2. Né? Então, a rigor, o que a gente fica mais preocupado em trazer para vocês é a questão do grande acordo agrícola, né? E a questão dos 500 anos de solidão que o Homo sapiens se meteu. Nós, né? Bom, vamos começar então com o acordo agrícola, que tem a ver com esse sofrimento dos animais. Né? Como os criadores justificavam seu comportamento? Os criadores. Enquanto os caçadores-coletores, anterior aos criadores. Esses caçadores-coletores tinham pouca consciência dos danos que infligiam ao ecossistema. Os fazendeiros não, eles sabem perfeitamente, eu sabia o que estavam fazendo. Sabiam que estavam explorando animais domésticos e os submetendo aos desejos e caprichos humanos. Justificavam suas ações em nome de novas religiões teístas que se espalharam e se disseminaram na esteira da Revolução Agrícola. Lembra que eu falei para a primeira do Homo sapiens? Foi a Revolução Cognitiva. Depois, a Revolução Agrícola. Unificou a humanidade e agora a Revolução Científica. Aí você vai ver que é diferente. Essas religiões sustentavam que o universo não é um parlamento de seres. Que os animistas, não os teístas, os animistas, que estavam com essas coisas todas, eles acabam pensando que aquilo ali é um parlamento de seres, independente se era humano ou não. Eles achavam que era uma teocracia governada por um grupo de deuses grandiosos, ou talvez por um único e maiúsculo Deus. Normalmente nós associamos essa ideia à agricultura, mas, ao menos no início, as religiões eram um empreendimento agrícola. A teologia, a mitologia, a liturgia de religiões como o judaísmo, o hinduísmo e o cristianismo giravam, a princípio, em torno das relações entre humanos, plantas domesticadas e animais em fazendas de criação. O judaísmo bíblico, por exemplo, contemplava camponeses e pastores. A maior parte de seus mandamentos trata da vida no campo e em aldeias. E suas celebrações mais importantes eram o quê? Os festivais de colheita.
As religiões teístas, assim como o judaísmo bíblico, justificavam a economia agrícola com novos mitos cosmológicos. As religiões animistas descreviam o universo como uma grande ópera chinesa, com um elenco ilimitado de atores de todas as matizes. Por exemplo, elefantes e carvalhos, crocodilos e rios, montanhas e rãs, fantasmas e fadas, anjos e demônios. Cada um desempenhava um papel nessa ópera cósmica. Isso é religiões animistas. Já religiões teístas, não. Reescrever o texto fazendo do universo um sombrio drama de Ibsen, com apenas dois personagens, o homem e Deus. Anjos e demônios, de algum modo, sobreviveram à transição e tornaram-se mensageiros e servos dos grandes deuses. Mas o restante do elenco animista, todos os animais, plantas e demais fenômenos naturais, foi transformado em um cenário silencioso. Entendeu? A Revolução Agrícola, teísta, quem começou a aparecer realmente foram os homens e deuses. O Homo sapiens tinha sido apenas um ator no elenco de milhares. No novo drama teísta, o Homo sapiens tornou-se o herói principal, em torno do qual girava todo o universo. Os deuses, enquanto isso, receberam dois papéis interrelacionados para representar. O Homo sapiens acabou definindo, desenhando esses dois papéis interrelacionados para representar os deuses. Primeiro deles, eles explicaram o que há de tão especial no que tange aos sapiens e por que os humanos deveriam dominar e explorar todos os outros organismos. O cristianismo, por exemplo, sustentava que os humanos deveriam manter o domínio sobre o resto da criação porque o Criador lhe outorgara essa autoridade. Além disso, de acordo com o cristianismo, Deus atribuiu uma alma imortal somente aos humanos, uma vez que o destino dessa alma eterna é o ponto crucial de todo o cosmo cristão. E uma vez que animais não têm alma, eles são meramente figurantes. Assim, os humanos tornaram-se o ápice da criação, ao passo que todos os demais organismos são empurrados para o segundo plano. Eu falei que os deuses receberam dois papéis interrelacionados. Esse foi o primeiro. O segundo lugar, os deuses, teriam de realizar uma mediação entre os humanos e o ecossistema. No cosmo animista, todos falavam, todos diretamente. Se precisasse de algumas coisas de um caribu, de uma figueira, das nuvens ou da rocha, você mesmo se dirigia a eles. No cosmo teísta, não. Todas as entidades não humanas foram silenciadas. Consequentemente, não é mais possível falar com árvores e com animais. O que fazer, então, quando alguém quisesse que as árvores dessem mais frutos, as vacas dessem mais leite, as nuvens trouxessem mais chuvas e os gafanhotos deixassem suas colheitas em paz? É aí que os deuses entram em cena. Eles prometiam chuva, fertilidade e proteção, contanto que os humanos fizessem algo em troca. Essa era a essência do acordo agrícola. Os deuses salvaguardavam e multiplicavam a produção agrícola e, em troca, os humanos tinham de compartilhar sua produção com os deuses. Esse acordo servia a ambas as partes à custa do restante do ecossistema. Entendeu? Aí faziam aquelas homenagens aos deuses, sacrificavam animais, vai por aí afora. Bom, outras religiões, particularmente o jainismo, o budismo, o hinduísmo, demonstraram grande empatia pelos animais. Eles enfatizavam a conexão entre os humanos e o restante do ecossistema. E seu principal mandamento ético consiste em evitar matar qualquer ser vivo. Porque enquanto o bíblico, não. O bíblico, quando dizia assim, não matarás, ele se referia apenas a humanos. O antigo princípio indiano, não. A
ahimsa, que é a não violência, estende-se a todo ser sensível. Olha só, monges jainistas são especialmente cuidadosos com relação a isso. Sabe o que eles fazem? Eles cobrem suas bocas com um pano branco para não inalar nenhum inseto. E sempre que caminham levam uma vassoura para delicadamente varrer toda a formiga ou besouro do seu caminho. No entanto, todas as religiões agrícolas, inclusive o jainismo, o budismo e o hinduísmo, encontraram motivos para justificar a superioridade humana e a exploração dos animais, se não pela carne, então pelo leite e pela força muscular. Quem não lembra do boi e tal, puxando arados e tal, não é isso? Todas alegavam que uma hierarquia natural dos seres autorizava os humanos a controlar e usar outros animais, contanto que certas restrições fossem respeitadas. O hinduísmo, por exemplo, contanto que certas restrições fossem respeitadas. O hinduísmo, por exemplo, santificou as vacas. E as vacas andam por ali, tudo santificado. E proibiu o consumo de carne bovina, mas também apresentou a justificativa definitiva para a indústria de laticínios, alegando que vacas são criaturas generosas e positivamente anseiam por partilhar seu leite com a humanidade. Assim, os humanos se comprometeram com o acordo agrícola, que é o ponto da nossa conversa aqui, né? A outra é o 500 anos de solidão. Segundo esse acordo, as forças cósmicas lhe deram domínio sobre outros animais, sobre a condição de que os humanos cumprissem com certas obrigações para com os deuses, a natureza e os próprios animais. Era fácil acreditar na existência desse pacto cósmico porque ele refletia a rotina cotidiana de vida agrícola. Caçadores-coletores, não se viam como seres superiores, porque raramente tinham consciência do impacto que provocavam no ecossistema. Ia coletando, ia embora, ia para outro lugar, não sabendo o que tinha acontecido. Um grupo típico, com algumas dezenas de membros, estava cercado por milhares de animais selvagens. E sua sobrevivência dependia de saber e compreender e respeitar os desejos desses animais. Coletores de alimento tinham de se perguntar constantemente com o que sonhavam os veados e no que pensavam os leões. Sem isso, não conseguiriam caçar o veado nem escapar dos leões. Os agricultores, em contraste, viviam num mundo controlado e moldado pelos sonhos e pensamentos humanos. Os humanos ainda estavam sujeitos a forças naturais formidáveis, como tempestades e terremotos, mas eram muito menos dependentes da vontade de outros animais. Passou o telefone aqui, eu não sei se estava acontecendo alguma coisa aqui, parece que não. Era só alguém mesmo. Um garoto da fazenda aprendia desde cedo a montar um cavalo, arriar um touro, fustigar um burro teimoso e levar as ovelhas para o pasto. Era fácil e tentador acreditar que essas atividades do dia a dia refletiam ou a ordem natural das coisas ou a vontade do céu. A Revolução Agrícola foi, assim, uma revolução tanto econômica quanto religiosa. Novos tipos de relações econômicas emergiram juntamente com novos tipos de crenças religiosas que justificavam a exploração brutal dos animais. A degradação dos animais, de seres conscientes que merecem respeito à mera condição de propriedade, raramente ficou só no caso de vacas e galinhas. A maior parte das sociedades agrícolas começou a tratar várias classes de pessoas como se fosse também propriedade. No Antigo Egito, na Israel bíblica e na China medieval, era comum escravizar humanos, torturá-los e executá-los até mesmo devido a transgressões banais. Assim como camponeses não consultam vacas e galinhas sobre como conduzir fazendas, governantes nem sequer sonhavam em pedir aos camponeses suas opiniões quanto a como governar o reino. E quando grupos étnicos ou comunidade religiosa entravam em conflito, frequentemente se desumanizavam reciprocamente. Descrever os outros
como animais subhumanos era o primeiro passo para tratá-lo como tais. A fazenda agrícola tornou-se assim um protótipo de novas sociedades que incluíam os empolados senhores, a raças inferiores, destinadas a serem exploradas, animais selvagens, prontos para serem exterminados, e um grande Deus acima de tudo, dando sua bênção a esse arranjo todo. Esse foi o ponto sobre o acordo agrícola. Vamos ver agora esses 500 anos de solidão. Por que razão? O surgimento da ciência e da indústria modernas trouxe consigo a revolução seguinte nas relações entre homens e animais. Durante a Revolução Agrícola, a humanidade silenciou animais e plantas e transformou a grande ópera animista num diálogo entre quem? Entre os homens e os deuses. No decorrer da Revolução Científica, a humanidade silenciou, sabe quem? Os deuses. Aí ficou sozinho, né? Negociando com ninguém, adquirindo poderes enormes, sem nenhuma obrigação. E depois de decifrar as leis mudas da física, da química, da biologia, o gênero humano agora faz com que elas o quiser. Quando um caçador antigo ia para a savana, ele pedia ajuda ao touro selvagem, e o touro pedia algo ao caçador. Quando o antigo fazendeiro queria que suas vacas produzissem muito leite, pedia ajuda a um Deus celestial, grandioso, e o Deus estipulava as suas condições. Agora, quando a equipe de avental branco do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Nestlé quer aumentar a produção de laticínios, ela estuda o quê? Genética. E os genes, nada pede em troca. Bom, eu estou pulando algumas coisas que eu falei da outra vez, né, para não ficar muito longo. Já tenho os 33 minutos, falo mais um pouquinho e encerro. Enquanto a Revolução Agrícola deu origem a religiões teístas, a Revolução Científica fez nascerem as religiões humanistas, nas quais humanos substituem deuses. Por isso que a gente está saindo do Homo sapiens para entrar no Homo Deus. Os teístas cultuam os deuses, né? E os humanistas cultuam os humanos. A ideia fundamental das religiões humanistas, como o liberalismo, o comunismo, o nazismo, é que o Homo sapiens tem uma essência única e sagrada, fonte de todo sentido e de toda autoridade no universo. Tudo o que acontece no cosmos é considerado bom ou mal de acordo com o que? Com o impacto que exerce sobre o Homo sapiens. O teísmo justificava a agricultura tradicional em nome de Deus, ao passo que o humanismo justifica a moderna lavoura industrial em nome do homem. A lavoura industrial santifica as necessidades, os caprichos e as vontades humanas, descartando todo o resto. A lavoura industrial não tem verdadeiro interesse em animais, os quais não compartilham a santidade na natureza humana. E os deuses não lhes são úteis, porque a ciência e a tecnologia modernas conferem aos humanos poderes que excedem muito os dos antigos deuses. A ciência permite que companhias modernas sujeitem vacas, porcos e galinhas a condições mais extremas do que as prevaleciam nas sociedades agrícolas tradicionais. No Egito Antigo, no Império Romano ou na China medieval, os humanos só tinham uma compreensão rudimentar da bioquímica, da genética, da zoologia e da epidemiologia. Consequentemente, suas galinhas, sua capacidade de manipulação era limitada. Agora, naqueles tempos, porcos, vacas e galinhas andavam livremente entre as casas e procuravam tesouros comestíveis nos montes de lixos ou na mata próxima. Se um camponês ambicioso tivesse que confinar milhares de animais em compartimentos superpovoados, disso resultaria provavelmente o quê? Uma epidemia mortal, que acabaria com todos os animais e também com muitos aldeões. Nenhum sacerdote, xamã ou Deus poderia evitá-la. No entanto, depois que a ciência moderna decifrou os segredos das epidemias, dos patógenos e dos antibióticos, gaiolas, redes e chiqueiros industriais, tornaram-se factíveis, possíveis. Com a ajuda de vacinas, medicamentos, hormônios, pesticidas, sistema de ar-condicionado centrais e comedores automáticos, atualmente é possível
compactar dezenas de milhares de porcos, vacas ou galinhas em fileiras bem arrumadas de gaiolas abarrotadas e produzir carne, leite e ovos com uma eficácia sem precedente. Em anos recentes, aí começa o perigo. Quando se começou a repensar relações entre humanos e animais, essas práticas passaram a ser alvo de críticas crescentes. Mas por quê? Passamos a demonstrar um interesse inédito no destino das chamadas formas inferiores de vida. Talvez porque estejamos a ponto de nos tornar uma delas. Se e quando programas de computador atingirem uma inteligência sobre-humana e um poder jamais visto, deveremos valorizar esses programas mais do que valorizamos os humanos? Seria aceitável, por exemplo, que uma inteligência artificial explorasse os humanos e até os matasse para contemplar as necessidades de seus próprios desejos? Essa é a questão. Então, no próximo encontro nosso, que vai ser sobre essa aparição humana, né, examinaremos a natureza e o poder do Homo sapiens, não somente para abordar com mais profundidade nossas relações com os outros animais, mas também para avaliar o que o futuro guarda para nós e qual seria o aspecto das relações entre humanos e super-humanos. Não é verdade? Qual seria isso? Bom, estou vendo aqui uma pergunta do João Carlos. Ele fala assim: houve um momento de nossa história que conseguimos nos comunicar diretamente com a Mãe Terra, com os animais e demais seres. A partir de determinada época, passamos a ter necessidade de termos como intermediário os deuses para fazer a ponte com a natureza que nos cobrava os sacrifícios para satisfazer a nossa necessidade. No momento atual, o homem acredita ser autossuficiente e se distancia tanto da natureza como dos deuses. Exatamente. A pergunta que se faz é: onde estariam os deuses no início? Já estavam aqui? Se não estavam, como surgiram e finalmente, no momento atual, para onde foram? Perderam os deuses a fome pelos sacrifícios, ou os sacrifícios hoje são outros? Tem muita gente aqui embaixo, mas acho que é só o João que botou. Foi. Num certo sentido, o João, eu não sei se... Porque, se não me engano, ele falou... Porque todo mundo acho que sabe que esse encontro de hoje já foi feito no sábado. Só que eu fiz uma bobeira, acabei perdendo. Então, eu estou repetindo mais ou menos. Mas ele falou para mim hoje que ele disse que já tinha feito uma pergunta. E como eu tinha apagado tudo, então eu não vi qual é a pergunta. Então, eu estou imaginando que depois do que eu falei hoje, em parte, talvez, não em tudo, claro, mas em parte ele fez um apanhado, como se fosse uma síntese, né, do que eu já tinha falado, que eu acabei de falar hoje de novo. Eu disse que é claro que no tempo do animismo, estou aqui olhando e estou tentando responder, né? O momento da nossa história houve que conseguimos nos comunicar diretamente com a Mãe Terra, com os animais e demais seres. Sim, no animismo. Foi o que a gente falou. A partir de determinada época, passamos a ter necessidade de ter como intermediário os deuses para fazer a ponte com a natureza que nos cobrava o sacrifício para satisfazer a nossa necessidade. É verdade. Aí quando começou a haver a revolução agrícola. Porque antes eram os caçadores-coletores. Quando começaram a haver a revolução agrícola, começou a confinar os animais e tal. Então, foram as religiões teístas, foram sendo criadas com a revolução agrícola. Então, aquela ópera chinesa que foi falada aqui, no animismo, tinha uma série de personagens, agora se reduziram a duas. Realmente, foi o homem e o Deus. Né? Por isso que eu estou assim... E cobrar o sacrifício mesmo. Eu não falei aqui hoje, mas já tinha falado no nosso encontro, no outro, que eu tinha dito que essa mitologia do Noé,
Já existia no Mediterrâneo, né, essa questão da grande inundação, que eles saíram, botaram alguns animais lá dentro, falei esse negócio todo, né? E que os deuses começaram a ficar preocupados, porque eles estavam matando, por isso que eles criaram um jeitinho para ter o Noé, esses animais, porque se com a inundação matasse todo mundo, quem é que ia fazer a oferta para esses animais? Mas logo que o Noé saiu da inundação, ele logo pegou o animal e fez logo um sacrifício. Então, naquela ocasião, era isso mesmo. Aí o João continuou. No momento atual, o homem acredita ser autossuficiente. Claro, nós estamos no humanismo, né, na revolução científica, que eles acreditam que muitas das coisas que não eram resolvidas antigamente, agora é resolvido. Essa revolução. E aí, bom, tudo bem, mas sabe que ela está indo para a biotecnologia, a tecnologia da informação. Aí passa. Bom. No momento atual, o homem acredita ser autossuficiente, se distancia tanto da natureza como dos deuses. É verdade. Se distancia e até quanta gente já escreveu aí, Deus está morto, né? Essa escrita toda. A pergunta que se faz é onde estariam os deuses no início. Né? Bom, você vê que você está mexendo com uma coisa da seguinte ordem, eu acho. Você tem três grandes mundos: o mundo divino, o mundo espiritual e o mundo material. Não é verdade? Então, se a gente leva em conta que essa teoria da evolução esteja certa, se esses dados todos estejam certos, né, a gente vê que, em certo sentido, não existia humano. Né? Com essa teoria da evolução. Né? Quer dizer, os humanos vieram depois. Quer dizer. Então, antes, o que se falava, que o Meixo cita muito, são a questão quando a Terra, no momento amorfa, como era ela, tal, precisou de ser endurecida, aí começou a trazer os animais grandiosos, grandes demais, que seriam os dragões. E aí deram os dinossauros, foi por aí afora. Ainda tem até os animais hoje que ainda são provenientes deles. Né? Aí nessa altura, o mundo espiritual era pobre, quer dizer. Né? Nesse sentido, quer dizer. Então, os deuses, muitas vezes, e até hoje o pessoal fala os deuses dragão. Foram os grandes encarregados para o planeta Terra. Bom, aí foi começando a existir. Primeiro foi criado, uma das grandes encrencas que teve, foi com a. Como é que é aquele racha? Que quando começou a aparecer os homens e queriam controlar, por poder, mandar no mundo, escravizar tal, isso aí foi fonte, né? Foi fonte do dragão vermelho, né? Que começou a entrar e poluir a cabeça até, vamos dizer, do Hitler, dos outros, ainda continua até hoje tentando manipular grandes líderes para eles ficarem com vontade de se apoderar da humanidade e aí causar grandes danos. Né? Então, a partir daí, foi começando a aparecer, está dizendo aqui o Bolsonaro deixa a unidade semi-intensiva do hospital. Aí começou a aparecer. Bom, tem que cortar, porque eu teria que começar a contar essa história do mundo espiritual se formando junto, do mundo divino mandando coisas, né? Porque o mundo divino no início só mandou, no início de tudo mesmo, só mandou o Deus positivo e o Deus negativo. Com aqueles nomes complicados, Atacamina, né? Quer dizer, um olhando para o lado do bem, outro olhando para o lado do mal. Mas somos extremos do mundo divino.
Não, no 0,181. Mas o mundo espiritual está dentro do mundo divino. Então, para chegar, por exemplo, a um Satanás, é uma coisa assim que esse Deus do bem está assim lá no 180 do mundo divino, mas dentro do mundo divino, se botar o mundo espiritual, ele vai estar lá no, acho que no 60, né? Se não me engano, acho que no 60, porque as três camadas, 120, 120, 60, né? 60, 120, é isso aí. Quer dizer, o mundo divino se dividiria nas três camadas, 60, 120 e 180. Né? Então, o mundo espiritual está ali dentro daquele plano ali dentro do intermediário. Né? Satanás está ali embaixo, mas dentro do mundo divino ele é pobre dentro do mundo divino. Né? Então, quer dizer que aí, quando vai entrando no mundo material, menos ação, porque aí Satanás pode fazer umas ações com os animais, com essas coisas todas, porque o inferno tá ali mais, tá mais naquele pedaço ali menor. Né? Bom, aí começou a ser povoada essa coisa toda. Né? Estou tentando assim, porque senão tem que começar a mostrar com gráfico e tal. Aí nós entraríamos no primeiro volume de Deus, né, da Bíblia do século XXI. Aí a pergunta e onde estariam os deuses no início? Depende de que Deus nós estamos falando, né? Porque eu sei que logo no início é que eu estou dando exemplo. É o Deus do bem e o Deus do mal. E só tinha ele, não tinha mais ninguém para povoar nada. Depois é que foram aparecendo os outros deuses. Né? E hoje, para chegar a esse ponto, que tem um problema de chamar de Deus, às vezes dá muita encrenca, porque tem deuses da parte que estão no nível alto, que geralmente a gente pensa assim, mas tem deuses do mal, né? Quer dizer, então a gente pode chegar a um ponto que esse Kakure no Kami, quando a gente faz uma oração, a Kakure no Kami ele tem que ocupar essa faixa toda, porque se ele vai cuidar dos antepassados, ele vai cuidar dos antepassados, ele está no inferno. Né? Então, quer dizer, que tem que ter divindades ali para assessorar aqueles níveis todos. Né? Mas aí só foi aparecendo à medida que foi surgindo o homem, E você repara que o Messua fala uma coisa que é assim, extremamente instigante, vamos dizer assim. Que ele fala que à medida que vai aparecendo as estrelas, é que vai aparecendo os humanos. Quer dizer, parece que o cosmos todo está todo confabulando numa sintonia, né? Então, para esse mundo espiritual começar, esse mundo divino que cabe um monte de coisa aí, esse mundo material que cabe toda essa parte, vamos dizer assim, vamos chamar do universo, né? Daqui a pouco você aparece, tem um cometa, tem muitas pedras agora que estão vindo desses meteoros, né? Quer dizer, então, a gente começa a ter. Eles já estavam aqui? Não, eles estão sendo criados à medida em que o homem vai se desenvolvendo, vamos chamar assim. Né? E se ele for poluindo cada vez mais, existindo mais coisas, mais deuses. É claro, porque aí os humanos vão começando a ser o quê? Não precisa entrar nessa esfera do Homo sapiens para o Homo Deus. Os homens que estão aqui, eles vão ser evoluindo, por exemplo, Meixo entrou em estado de união com Deus. Né? Mas existem outros que foram caminhando para ser uma divindade. Não entrar em estado de união com Deus, mas ser uma divindade, ser um grande mensageiro divino. Então, esses aí já estão numa esfera vazando a questão e nem precisa mais reencarnar. Então, já estão vazando, estão ocupando aqueles lugares. Porque a questão é essa, né? Ou a gente ocupa esses lugares, certo? Se o planeta Terra vai virar um paraíso, quem vai habitar lá são os deuses. Então, nós temos que ser deuses. Então, nós temos que evoluir a ponto de habitar aquele lugar, porque o inferno vai começando a desaparecer.
principalmente por causa do fogo. O inferno não vai aguentar com aquela escuridão e frio, com o elemento fogo presente, né? Vindo do mundo divino, vai para o sol, e do sol vem para a gente, vai incendiar aquela porcaria lá embaixo, né? Então a gente tem que fazer esse papel. Então já está, cada vez vai existindo mais deuses. A gente vai tendo que ir para lá para cima, né? Então Cristo, Buda, e vai para esse monte de personagens, né? Se no momento atual, para onde foram? Bom, se não estavam, como surgiram? Bom, eles foram ficando juntamente com o homem. Né? Perderam os deuses à fome pelos sacrifícios? Depende dos deuses que está sendo falado, né? Porque você vê que se você for numa macumba, tem Deus ali querendo sacrifício, corta aqueles animais, bota o sangue para lá, é complicado. Os sacrifícios hoje são outros, depende. Tem sacrifícios que não continuam mesmo, sacrificar animais. Tem gente que até sacrifica humanos, ainda tem essa questão. São coisas de mais baixo nível. Né? Agora, só para pegar um detalhe, você vê que, se a gente pode chamar isso, na nossa religião, a messiânica, você coloca as oferendas lá. Né? É claro que no nosso patamar a gente não coloca animais lá, não é isso. Mas a gente coloca todo mundo vegetal, herbívoro e tal, está lá. Quer dizer, a nossa forma de agradecer as coisas, mas é uma coisa ainda, vamos dizer assim, proveniente daquela época, porque também não é tão errado assim, porque a questão é que todas as coisas têm espírito e matéria. Então essas coisas também, quantos animais? Também tem animal que são do nível divino, quer dizer, não passa nem pela esfera humana, não é complicado. Porque é claro, quando você vai fazer o paraíso na Terra, no mundo espiritual, que já diz que já está se tornando um mundo celestial, é claro que essas coisas estão lá. A nossa respiração e a nossa pulsação não vai para lá também. Então a gente, quando chegar lá, vai ter que ter essas coisas, tem que ter os incensos, tem que ter o alimento espiritual do alimento, tem que ter essas coisas todas. Bom, não sei se eu estou falando demais, porque eu não sei se eu respondi a questão ou não, eu procurei responder, que é uma coisa que realmente eu teria que, praticamente, a gente entrar na Bíblia do século XXI, entrar no volume de Deus. Para começar a falar, porque tinha que mostrar que eu boto lá muita questão dessa construção. O mundo material está dentro do mundo espiritual, o mundo espiritual está dentro do mundo divino. Né? E aí eu boto lá as escalas e alguns personagens, eu até dato mais ou menos qual é o nível espiritual deles. Né? Bom, vocês têm mais alguma coisa? Parece que não, estamos com 55 minutos. Bom, eu acho que na quarta e quinta-feira é que eu vou. Na quarta eu devo. Vejam bem, vocês que querem fazer perguntas, eu vou falar sobre a luz que guia, volume 3, o último volume 3, onde que o Meixama responde as questões. E eu tenho feito assim, eu tenho listado algumas, porque o número de perguntas é imenso. Né? Eu já falei aqui, que era uma época que não tinha que reunir as pessoas, época de guerra, tinha que reunir as pessoas para tocar a religião, foi desde 1935, mas a guerra estourou. Então eu tinha que dar a resposta rápida para as questões. Então eu falo com as pessoas, olha, eu listo algumas perguntas e peço para a pessoa botar um número, eu dou os números de cada questão, não listo todas porque não dá tempo. Listo algumas e peço que a pessoa bote o número ali que queira, e aí quem está dando a resposta é listo. Então essa parte aí, eu acho que vou fazer na quarta-feira, talvez à noite, e faço a continuação desse Homo Sapiens, Homo Deus. Aí acabei a questão, que são 4 encontros sobre o Homo conquista o mundo, o Homo Sapiens conquista o mundo.
duas sobre esse antropoceno, falando desde várias coisas, corpo agrícola, tal. E agora vou entrar na aparição humana. Tá? Acho que é isso aí, acho que já tem uma hora mais ou menos. Até quase uma hora. Tá bom? Então, até quarta-feira, talvez lá por umas 7 horas da noite mesmo. E na quinta, talvez seja por aí, mas eu boto lá escrito, tá bom? E aí, se quiserem, eu botei filmes aí para vocês verem, eu botei acho que 13 ou 15 filmes, muito bons, vocês podem dar uma espiada, vocês vão ter ideia dessa questão dos traficantes, você vai ter ideia da questão, né, de novos presídios, nova forma de educação, presidentes assim que são completamente diferentes, por exemplo, o Mujica do Uruguai, e fui por aí fora. Tem 13, 15 filmes que vocês podem apreciar bastante. Hoje mesmo falei, botei a questão do General Mourão na maçonaria, botei a questão até da morte do Boechat, e botei outras coisas, não me lembro mais. Tá bom? Até a próxima.